Olá, minha querida aluna. Olá, meu querido aluno. É um prazer ter a sua audiência. Meu nome é professor Cláudio Janotti. Eu sou professor de Direito e Processo do Trabalho. Estou participando do programa Saber Direito Responde, contando com a participação dos 3 alunos, Yuri, Kelly e Amir, que vão me fazer perguntas que elaboraram ao longo da semana, durante o nosso curso, para que eu possa tão logo respondê-los. Yuri, em que eu posso te ajudar? Professor, eu gostaria de saber qual é a diferença entre a dispensa coletiva e a dispensa individual. Muito boa pergunta, Yuri. A dispensa individual, ela é regulamentada pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 482, 483, 484 e principalmente no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Essa é a dispensa individual. A dispensa individual, Yuri, é aquela no qual você identifica os trabalhadores que foram dispensados. Ela decorre de uma manifestação volitiva do empregador. O empregador, ele identifica um funcionário e ele pretende dispensá-lo, então ele tão logo procedimentaliza essa dispensa. Ela é amplamente regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro, faltando a regulamentação da lei complementar, porém, ela no plano infraconstitucional, ela é devidamente detalhada. O contrário da dispensa individual, Yuri, é a dispensa coletiva. A dispensa coletiva, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela é completamente omissa. Não tem nenhuma lei, não tem nenhum código que regulamente e nem a Constituição determina o que seria uma dispensa coletiva, quais seriam os fatores, quais seriam os seus elementos fáticos jurídicos para caracterizar uma dispensa coletiva. A dispensa coletiva, principalmente em época de crise, como nós estamos presenciando, ela se dá com uma maior quantidade, né? As empresas, tão logo começam a perceber um déficit financeiro, elas pretendem, então, diminuir esse déficit financeiro através de dispensa coletiva. Essa omissão normativa no direito trabalhista brasileiro causa um efetivo prejuízo tanto à sociedade, quanto à classe trabalhadora, quanto ao poder judiciário e até mesmo ao Estado. Então, a dispensa coletiva brasileira, para ela ser, né, normatizada, para ela ser aplicada, nós temos que fazer o uso do artigo 8º da CLT, no qual permite o uso da jurisprudência e do direito comparado para suprir a omissão normativa brasileira. Então, fazendo o estudo comparado, a gente consegue trazer para o Brasil uma normatização da dispensa coletiva. Países como a Alemanha, países como a Espanha, Portugal, França, Inglaterra, todos esses países, a Itália principalmente também, regulamenta a dispensa coletiva. A dispensa coletiva, Yuri, é quando mais de um funcionário é dispensado por motivos econômicos derivados exclusivamente da empresa. Então, ou seja, o empregado não deu causa e nem o empregador deseja dispensar. Ou seja, não existe nenhuma manifestação volitiva na dispensa coletiva. A dispensa coletiva, na verdade, ela é causada por um fator exógeno, de fora da empresa. O empregado não teve nenhum comportamento que acarrete a sua dispensa e nem o empregador deseja dispensá-lo. Só que decorre de uma necessidade econômica da empresa. A empresa se vê numa situação de que, ora, se eu não praticar uma dispensa coletiva, eu vou encerrar minha atividade econômica. Então, uma necessidade. E como decorre de uma necessidade, ela traz para si toda uma procedimentalização diferente da dispensa individual. Então, a dispensa coletiva, ela envolve uma série de agentes, dentre eles, os sindicatos trabalhadores, que tem que ser convocado para quê? Para realizar os termos, as formas e, principalmente, quais trabalhadores vão ser dispensados, porque na dispensa coletiva é uma dispensa sem rosto. Você não consegue identificar a pessoa. Então, vai ter que chamar o sindicato, estabelecer critérios, né? Por exemplo, pessoas mais novas poderiam ter, né, essa ordem de preferência na dispensa coletiva, porque você não vai dispensar uma pessoa que tenha 20, 30 anos de casa, um empregado que esteja próximo da aposentadoria. Então, tem que ser criados mecanismos. Você não vai dispensar uma gestante, né? Você não vai dispensar um trabalhador que voltou de acidente de trabalho.
Então, a negociação coletiva, na dispensa coletiva, ela se torna o quê? Um instrumento democrático para tornar a dispensa coletiva, né, democrática. Uma dispensa no qual não cause traumas e rupturas à sociedade e aos trabalhadores dispensados. Inclusive, nesses países, Yuri, que eu acabei de mencionar, eles, na negociação coletiva, eles estabelecem o quê? Um plano para os trabalhadores que foram dispensados coletivamente. Um plano de curso de aprimoramento, cursos técnicos, para que depois eles possam voltar no mercado de trabalho requalificados. Tá? E outra coisa que é importante, que a gente percebe no direito comparado, é que caso a empresa consiga retomar sua atividade econômica como era anteriormente, esses trabalhadores que foram dispensados, eles vão ter preferência para ser readmitidos. Então, a dispensa individual e a dispensa coletiva são institutos completamente diferentes, até mesmo pelos efeitos que eles causam na sociedade. No Brasil, nós temos cidades que giram em torno de uma empresa. O interior brasileiro é caracterizado por essa situação. Quantas cidades pequenas no Brasil giram em torno de uma indústria, de uma empresa no interior? Então, uma dispensa coletiva muito grande numa cidade como essa, você atinge até mesmo a perspectiva econômica. Não somente a social, mas a econômica também. Tá? Então, igual nós analisamos no nosso curso, a dispensa coletiva, ela tem uma série de critérios para a sua caracterização. A partir do momento que ficou caracterizada, ela vai receber a devida regulamentação com base no direito comparado. A dispensa coletiva deve ser motivada? Kelly, o que acontece? Diante da omissão normativa do ordenamento jurídico brasileiro, desde 2008, né, os tribunais brasileiros passaram a receber uma série de ações no qual o objeto era a análise da dispensa coletiva. O que aconteceu? No ano de 2009, foi ajuizado um processo no qual 4.200 trabalhadores foram dispensados. Da noite para o dia, chegaram para trabalhar, receberam a informação de que tinham sido dispensados. Esse processo foi ajuizado inicialmente no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas e chegou aqui no Tribunal Superior do Trabalho em sede recursal. A partir do julgamento desses autos, que é o número 309 de 2009, ele é considerado o leading case, o precedente, tá, do tema. O que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu de maneira vinculante, ou seja, a partir de então, as outras dispensas deveriam obedecer a mesma procedimentalização. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma dispensa coletiva, obrigatoriamente, tem que ser precedida de uma negociação coletiva. Ou seja, uma empresa chega à conclusão de que ela tem que praticar uma dispensa coletiva, ela tem que convocar os sindicatos dos trabalhadores. Para quê? Para estabelecer primeiro justificar o motivo da dispensa, não basta ela falar. Né? É importante a sua pergunta, por quê? Porque a negociação coletiva, além de ser uma formalidade, ela é uma formalidade que tem que ter conteúdo. A formalidade por si só não justifica a dispensa coletiva. Tem que ser uma formalidade com conteúdo de materialidade. Tá? Tem que ter ali algo que justifique a dispensa. A empresa vai mostrar, olha, eu tinha esse balancete, a partir da crise eu passei a ter este balancete, mudou minha realidade socioeconômica. A partir de então, devidamente comprovada junto ao sindicato, tudo no âmbito, tá bom? Extrajudicial, uma negociação coletiva, o sindicato e a empresa vão estabelecer os critérios dessa dispensa. Qual a forma de indenização que os trabalhadores terão direito, a manutenção de planos de saúde, de planos odontológicos, a manutenção do pagamento da previdência desses trabalhadores. Por quê? Porque como a dispensa coletiva não decorre da vontade do empregador e nem do empregado, todo mundo foi pego de surpresa. Então, para evitar esse prejuízo, não somente ao empregado e ao empregador, realmente a sociedade também, o próprio Estado. Você imagina, o Estado contava com uma arrecadação de 4.200 trabalhadores.
da noite para o dia, para de receber essa carga tributária. Vai fazer falta. Então, você tem que preparar a própria sociedade para os impactos que a dispensa coletiva acarreta. Então, a dispensa coletiva, a partir deste leading case, deste precedente, tá? Ela tem que ser precedida por uma negociação coletiva prévia entre o sindicato e a empresa. E mesmo essa negociação coletiva está ainda passível de análise perante o Poder Judiciário. Tá? Não exclui a possibilidade do Poder Judiciário analisar a validade desta dispensa coletiva. Como a dispensa coletiva é regulamentada no direito comparado? Muito boa pergunta, amigo. Infelizmente, o Brasil seja um dos poucos países, né, economicamente, com essa importância que a gente tem no cenário mundial, que não regulamenta a dispensa coletiva. Esta omissão, essa lacuna normativa, acarreta um sério prejuízo, tanto para a sociedade, quanto para o jurisdicionado, quanto para o próprio empregador. Porque o empregador, ele não sabe nem como, se ele pode fazer, nem como ele vai fazer, e nem quais são os efeitos dessa decisão que ele tomar de praticar uma dispensa coletiva. Então, torna-se imperiosa essa necessidade da regulamentação da dispensa coletiva. Enquanto ela não vem, o artigo 8º da CLT permite o quê? O uso da jurisprudência, que igual nós analisamos, a pergunta da Kelly, a partir dos autos 309/2009, o TST criou uma premissa de que tem que ser precedida da negociação coletiva. É importante destacar que todos os tribunais, todos os juízes de primeiro grau estão obedecendo essa premissa do TST. Tá? Depois do leading case 309/2009, todas as dispensas coletivas que chegaram nos tribunais regionais do trabalho, nas varas do trabalho, a gente percebe que os juízes, os desembargadores e até mesmo o TST recentemente, analisando em sede recursal, efetivou o próprio precedente que ele constituiu. Tá? Então é importante o uso do direito comparado por causa do permissivo legal do artigo 8º da CLT. Então utiliza-se no Brasil, Alemanha, Itália, Espanha e França, que são uníssonos em decidir o quê? Que a dispensa coletiva, ela depende de um critério econômico, de um critério temporal, você vai analisar o tempo que as dispensas coletivas ocorreram e o número de trabalhadores envolvidos. A partir deste tripé conceitual, você consegue alcançar os elementos fáticos jurídicos capazes de formar uma dispensa coletiva. Encerrado esse primeiro bloco, nós iremos para um breve intervalo, continuaremos juntos. Em 1 minuto eu vou, mas eu volto para a sua televisão. Estou aqui de volta, o Saber Direito Responde, continuando o nosso programa. Yuri, qual seria a sua próxima dúvida? Janote, o não recebimento de adicional noturno caracterizaria uma fraude trabalhista? Sim, sim, com certeza. Vejamos bem, Yuri, o que é fraude trabalhista? Fraude trabalhista é quando as pessoas, ou o empregador, ou até mesmo o empregado, praticam uma conduta em desconsonância com no ordenamento jurídico brasileiro. Então, ou seja, a partir do momento que tem o descumprimento do direito trabalhista brasileiro, nós temos uma fraude trabalhista. O artigo 9º da CLT regulamenta o quê? Que é nulo de pleno direito qualquer ato praticado para desvirtuar a aplicação da lei trabalhista. Então, a partir do momento que não é pago o adicional noturno, tem sim uma hipótese de fraude trabalhista. Tá? É importante destacar que, além dessa hipótese, tem inúmeras hipóteses de fraude trabalhista, por exemplo, né? Adulteração de cartão de ponto, não registro de carteira de trabalho de vínculo empregatício do empregado, a dispensa do empregado de maneira fraudulenta, ou seja, de maneira irreal. A fraude trabalhista, ela gera uma série de efeitos concatenados. Por quê? Porque além de diminuir o poder de renda do empregado, que vai deixar de receber o adicional noturno,
ele também vai ficar prejudicado o quê? Na sua previdência, no seu FGTS, o Estado deixa de arrecadar também. Então, a fraude trabalhista, ela se opera nessa perspectiva, né, da separação entre o que a norma determina e o que os agentes praticam no dia a dia. Kelly? Então, doutor, é possível que também haja fraude por parte do empregado? Sim. Recentemente, vem surgindo um instituto aí chamado de pejotização. O que é pejotização, Kelly? É uma hipótese de fraude. É quando o empregado constitui uma pessoa jurídica para prestar serviço, sendo que, na verdade, era uma pessoa física que trabalhava. Então, ou seja, recentemente, né, determinadas profissões, por incrível que pareça, têm empregados que estão preferindo criar essa PJ, ser PJ, uma pessoa jurídica, do que ser uma pessoa física trabalhando. Porque ele olha somente o caráter patrimonial, porque se entre duas pessoas jurídicas você pactua um contrato de prestação de serviços, né, você tem um poder de valor líquido maior do que se você fosse empregado, que você tem uma série de descontos na sua, né, no seu contra-cheque. Então, tem determinados profissionais que já estão chegando ao ponto de preferir compactuar com essa fraude trabalhista, o que o direito do trabalho não aceita. O direito do trabalho, quando se depara com uma pejotização, o que ele faz? Declara nulidade. A nulidade porque, na verdade, em nome do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o que você tem é o quê? É uma pessoa física trabalhando para o empregador e constituindo os 5 elementos fáticos jurídicos. Então, uma fraude trabalhista, ela consegue ser declarada nula no Poder Judiciário, que vai retroagir a data do início da fraude e, a partir dali, ensejar os seus respectivos efeitos. Vamos lá, Mir. Professor, como combater a fraude trabalhista? Olha, infelizmente no Brasil, a nossa realidade é muito triste, amigo. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, eles são descumpridos de maneira reiterada, de maneira massificada. Basta nós analisarmos o número de demandas trabalhistas que chegam dia após dia na Justiça do Trabalho, né? É um número de demandas que deve ser considerado inadmissível, né? Você viola até mesmo a democracia com esse tamanho descumprimento de direito trabalhista, né? Se eu não me engano, o Brasil deve estar entre os países do mundo que mais aciona o Poder Judiciário trabalhista. Então, a fraude trabalhista, ela tem que ser combatida através de vários institutos. Por exemplo, através da fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego, através da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, através de sentenças judiciais que possuam um caráter social, capaz de mostrar para a sociedade de que a fraude trabalhista não é um bom negócio para ninguém, porque a fraude trabalhista, ela se volta contra o próprio empregador, porque o empregador ele só consegue vender o produto dele se o empregado tiver dinheiro para comprar, mesmo que não seja o empregado dele, é empregado de outra pessoa. Então, quanto mais poder aquisitivo um empregado tem, melhor fica a economia em si, porque você tem uma maior circulação de riqueza. E existe um instituto, igual nós analisamos ao longo da semana no curso, da tutela inibitória. A tutela inibitória é um instrumento apto e capaz de elidir a fraude trabalhista. Porque é muito comum, diante de uma fraude trabalhista, o advogado ou a pessoa pedir a rescisão indireta. A rescisão indireta talvez não seja o melhor mecanismo para isso aí. Por quê? Porque toda rescisão, todo término, gera um impacto, gera um trauma para uma das partes. Seja o término de uma relação de trabalho, seja o término de um namoro, até mesmo a mudança de um domicílio. Todo término gera um impacto. Então, na área trabalhista também, uma rescisão ela tem que ser vista como a última alternativa e não como a primeira, né? Então, ao invés de rescindir o contrato de trabalho, ao invés de entrar com uma rescisão indireta, a gente deveria pensar o quê? Em fazer uso da tutela inibitória,
no qual o contrato de trabalho ele continuaria sendo válido, efetivo e eficaz, mas você iria resolver esse problema através da tutela inibitória. E uma outra alternativa também é a atuação do sindicato. Por quê? Porque, via de regra, o empregador ele não faz uma fraude individual, ele faz uma fraude coletiva. Aí entra o sindicato com a legitimidade constitucional que ele possui para a defesa dos interesses coletivos. E uma ação coletiva, ela protege muito mais o empregado. Por quê? Porque uma ação coletiva é uma ação sem rosto. O empregador não consegue identificar quem é que está ajuizando, quem é que está ali por trás. Então entra o sindicato com a ação, ao invés de pedir a rescisão indireta, pede o quê? Que seja consertada aquela situação, que ela seja retificada, para que assim o empregado e o empregador continue nessa relação trabalhista de uma maneira democrática. A rescisão, ao meu ver, é a última opção. Ninguém gosta de ficar desempregado, nenhum empregador gosta de ficar sem funcionário. Ele precisa do funcionário. Igual o funcionário precisa da empresa, a empresa precisa do funcionário. Então, ao meu entendimento, a tutela inibitória ela teria uma grande importância no direito do trabalho, nessa perspectiva de evitar a rescisão contratual, que sai todo mundo perdendo, inclusive o Estado. Quais seriam as formas de coibir o assédio moral no trabalho? Muito pertinente a sua indagação, Yuri. Antes de falar do assédio moral no local de trabalho, é importante nós analisarmos, igual vimos durante o curso, o que seria meio ambiente de trabalho. O que é o meio ambiente do trabalho? O meio ambiente é tudo aquilo que cerca o trabalho, ou seja, algo físico e algo metafísico. Tá? Seria o ar, bom, a temperatura, isso tudo a gente pode não ver, mas ele faz parte do meio ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele pode se dar em diversas perspectivas, tá? Ele pode se dar numa perspectiva material ou numa perspectiva, tá bom, neurológica. Por quê? Porque você pode sofrer um assédio moral na perspectiva que, tá, de cabeça. Você pode sofrer uma retaliação neurológica. Então, o assédio moral ele se divide nessas duas perspectivas, material e imaterial, de saúde mental, tá? Um seria a saúde física, outro seria a saúde mental. Quais seriam os instrumentos aptos e capazes de, pelo menos, a gente não pode falar acabar, né? Porque é quase que impossível, pelo menos diminuir o número de assédio moral nas relações de emprego? Ora, nós temos, mais uma vez, a tutela inibitória. Vejamos bem, um empregado que vem sofrendo um assédio moral na perspectiva psicológica, mental. O que esse funcionário deveria fazer? Ao invés dele ir e pedir a rescisão contratual indireta, como é feito no dia a dia dos fóruns, ao meu entendimento, este funcionário, ele poderia fazer o quê? Ajuizar uma ação trabalhista, pedindo uma tutela de fazer ou de não fazer, neste caso seria de não fazer, do seu empregador. Né? A partir de então, o juiz iria proferir uma decisão judicial determinando, obrigando o empregador a parar de fazer aquela conduta do qual está afetando a saúde mental daquele empregado. É importante destacar, Yuri, que o assédio moral ele pode ocorrer de maneira ascendente, descendente e paritária. Ou seja, pode decorrer do superior hierárquico para o inferior, pode também acontecer do inferior para o superior e pode acontecer de pessoas do mesmo cargo praticarem um assédio. Então, o assédio tem essas três perspectivas. O interessante é que o assédio moral na perspectiva mental, ele vem acarretando dano existencial. O que seria o dano existencial? O dano existencial é quando o próprio empregado passa a se sentir incapaz de realizar aquele trabalho para o qual ele foi contratado diante do problema mental que ele vem sofrendo. Tá bom? Então, é um tema novo, o dano existencial,
que fica paralelamente ao direito do lazer, eles se confrontam, tá bom? Que numa próxima ocasião, tá, a gente continua verticalizando esse tema. Chegamos ao final do programa. Agradeço você, minha querida aluna, agradeço você, meu querido aluno, pela audiência, agradeço ao Yuri, a Kelly, ao Amir pelas importantes participações. Um forte abraço, espero ter ajudado você em casa a aprimorar o seu entendimento em direito do trabalho, nesses temas tão importantes que foram analisados no Saber Direito Responde. Forte abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.